Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, hoje veremos mais uma parábola de Lucas, de Jesus no Evangelho de Lucas. Essa parábola está em Lucas 18, versos de 1 a 8, que é a parábola do juiz iníquo, ou poderíamos também chamá-la de parábola da mulher persistente. Ela diz o seguinte: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-lhes esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? É interessante vermos que nessa parábola, Jesus conta a parábola em cima de um motivo. O motivo disso está no verso 1. O verso 1 diz que Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ou seja, Jesus está falando de oração, da necessidade da oração contínua, da oração intermitente, da oração sempre. E aí, para mostrar isso, Jesus conta esta parábola. E esta parábola é uma parábola que tem dois personagens: um juiz, que ele chama aqui de juiz injusto, ou juiz iníquo, e a viúva. Só esses dois personagens. Como era o juiz? Olha, esse juiz, ele não tinha princípios religiosos. O texto diz que ele não temia a Deus e ele se mostra também imune à opinião pública. Esse juiz, ele era arrogante e ensimesmado. Ou seja, ele só pensava e só agia pensando em si mesmo, sem nenhuma preocupação. Por outro lado, a outra pessoa, o outro agente dessa parábola é a viúva. É interessante vermos que a viúva, no conceito judaico, no conceito de Israel, eram pessoas carentes, eram pessoas desprovidas, eram pessoas que deveriam ser cuidados. Deus tem os seus protegidos. Os protegidos de Deus são os órfãos, as viúvas, os pobres e os estrangeiros. Deus sempre protege as viúvas. E sempre em Israel acontecia o seguinte: quando uma mulher ficava viúva, ela passava a representar o seu marido nos seus negócios no tribunal. O texto não fala muito dessa viúva, diz apenas que ela era uma viúva carente. Essa viúva carente que Israel deveria cuidar, que a nação deveria cuidar, ela tinha uma causa e ela levava sempre a sua causa ao juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. E aí, ela tanto insiste com isso e o juiz não quer julgar. Mas aí, certo dia, o juiz passa a querer julgar. E ele julga a causa por causa da importunação daquela mulher. É isso que leva ele a agir. E ele deixa isso bem claro. Ele diz o seguinte: embora eu não tema a Deus, ou seja, embora eu não tenha princípios religiosos, e também eu não tenha nada a ver com a opinião pública, eu vou fazer justiça a essa mulher para que ela pare de me importunar. E Jesus conclui essa parábola da seguinte forma: olha, Deus é um juiz justo. Se um juiz injusto, ele atende por tanta importunação, orem sempre, porque Deus vai fazer justiça. Deus vai ouvir o clamor daquele que clama. Deus faz justiça e Deus não demora. Deus faz justiça depressa. Mas se ele demorar, pode ter certeza, é simplesmente um teste para a nossa fé. E isso fica bem claro, né? No verso 8. Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo,
quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Nós somos extremamente rápidos, nós somos extremamente agitados e nós sempre queremos respostas imediatas, nós somos imediatistas. E muitas vezes Deus nos faz esperar. Ele nos faz esperar exatamente para que tenhamos fé, para que a nossa fé seja testada. Que Deus nos abençoe. Amanhã a Renata estará com vocês. Ela estará começando estudos no Evangelho de João e eu volto na quarta-feira. Fique em paz, que Deus nos abençoe e até lá.